Deus realmente odeia o divórcio conforme o Jesus da Bíblia, Jesus dos Evangelhos, afirmou segundo as narrativas? Será que Paulo inventou doutrinas que estão descritas dentro das suas cartas, doutrina estas criadas por ele, que vai contra o que o próprio Yahvé, o Deus do Antigo Testamento, o Tetragrama, deu como lei, como mandamento para a nação de Israel? Essas e outras contradições que eu vou trazer para vocês aqui nesse vídeo. É uma bomba atrás da outra. Tava com saudade? Tava com raivinha, Luiz Fernando, porque ficou 20 dias fora? Estou de volta. Não vou gravar todos os dias, mas assim que puder eu vou trazer essas e outras contradições bíblicas para vocês, ok? Depois da nossa vinheta. Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Questione. O meu nome é Luiz Fernando. Meus queridos, como de costume, como eu já falei num vídeo anterior, mostrando, provando para vocês que se existe realmente demônios, eles moram do lado da minha casa. Como de costume, começou ontem, sexta-feira, e aqui continua a bagunça do lado de casa. Mas mesmo assim, eu peço para você que não se incomode, foque aqui no tema que eu vou apresentar para vocês, ok? Presta atenção. Se você der um Google, simples, dá um Google aí. Escreve assim: no Antigo Testamento, há alguma passagem em que a divindade ali, o Deus do Antigo Testamento, Yahvé, Yavá, ele de alguma forma, ele pede para que o povo dele, escolhido, não se misture com outras nações, com outros povos, não vire uma miscigenação, que a tribo seja separada, que há regras que eles só podem casar com filhos de dentro das nações pelo qual elas vivem. Contém ou não? Quando você faz um estudo, levanta um estudo mais aprofundado, a resposta que você vai ter é essa daqui, ó. Sim, o Antigo Testamento contém várias passagens que indicam que Deus mandou que o povo de Israel não se misturasse com mulheres estrangeiras. A razão principal para essa proibição era para evitar que os israelitas fossem influenciados pelos deuses e cultos de outras nações, o que poderia levá-los à idolatria e à infidelidade a essa divindade. Vamos lá então. Detalhes da proibição. Nós temos ali na lei, esta lei que Deus deu para o povo de Israel quando na suposta saída do Egito, deu leis para eles seguirem. Deuteronômio é o livro da lei. É uma das leis que contém dentro da Torá. Leis essas que Yahvé nunca removeu, tá? Olha o que vai dizer assim, ó. Especifica que os israelitas não devem se casar com pessoas de outras nações, nem permitir que seus filhos se casem com filhos dessas nações. Por isso levaria os jovens a adorar outros deuses. Então as regras não eram só para os adultos, era para os filhos também, dos cabeças tribais, era para todos dentro da nação de Israel. Em Esdras, capítulo 9, versículo 10, vai dizer o seguinte: mostra que muitos israelitas haviam se casado com mulheres estrangeiras e a necessidade de se separarem dessas mulheres e seus filhos para purificar o povo de Israel. Então aquela narrativa que eu perguntei para vocês lá no início desse vídeo, que Jesus diz que Deus odeia o divórcio, cai por terra aqui. Porque o próprio Yahvé, no livro de Esdras, ele manda todas as pessoas que se casaram com mulheres estrangeiras e que até tiveram filhos com elas, que era para poder mandar elas embora, que era para divorciar, que era para separar delas. Então esse papinho aí de Deus, Pai, Pátria e Família
cai por terra segundo as narrativas aí da Taná, o livro dos judeus. Não é livro dos católicos, não é livro dos evangélicos, não é livro dos crentes, cristãos, quer dizer, né? Crentes é todo aquele que acredita numa divindade. Mas é livro dos judeus. O crente, quando abre Esdras no púlpito para ler qualquer passagem absurda lá, ele não está lendo uma passagem cristã, mas ele está lendo uma passagem da doutrina da religião judaica. E olha para você ver, ele não consegue perceber isso, que ele pega um livro de uma dominação judaica israelita, abre no púlpito e emprega no povo ali, dentro da igreja. Olha o absurdo. É que nem a igreja evangélica, a Assembleia de Deus, pegasse o livro dos Mormons e aplicasse nos irmãos ali na Assembleia de Deus. Não é contradizente isso daí? Então, é o que o cristão faz quando abre o Antigo Testamento e faz a leitura do Deus de Israel para o povo brasileiro. É isso aí. Mas vamos ver mais exemplos aqui dessas passagens. 1 Reis 11 indica que as mulheres estrangeiras de Salomão o influenciaram a adorar outros deuses. Por isso que não era para se misturar. Isso que levou à sua infidelidade a Deus. Em 1 Crônica 16:35 afirma que a palavra de Deus foi enviada ao povo de Israel para que não se misturassem com povos estrangeiros. Peraí, mas em Esdras o próprio Deus autorizou a mandarem as mulheres e seus filhos. Pô, você mandaria a sua mulher e o seu filho, que é a sua família que você constituiu, ir embora porque não faz parte da sua linhagem, do seu sangue? Eu te pergunto. Então, Deus abomina o divórcio, como está escrito na boca de Jesus no Novo Testamento? Ou Deus aprovou essa situação porque ele já tinha dado uma lei que não era para se misturar? Aí eu queria ver como que vocês vão fazer o contorcionismo para defender que o povo de Israel, pegando a narrativa como verdadeira, porque o crente pega como verdadeira, que o povo de Israel mandou suas esposas e seus filhos embora. Como que você vai defender isso agora? E que o Deus de Israel aprovou isso daí. Porque senão ele se manifestaria, como tem várias passagens dentro do Antigo Testamento, dizendo, não precisa fazer isso. Cuidado da sua mulher, da sua família. Não, você já constituiu. Eles estão aqui, é só para eles seguirem a mim. Faça isso para eles, que eles sejam agora parte da nação de Israel. Mas não, essa divindade só aparece quando o autor de algumas passagens quer que ele apareça. Ele apareça e fala na boca dos profetas. Não foi isso que aconteceu segundo o livro de Esdras. As razões para a proibição era evitar a idolatria. As mulheres estrangeiras poderiam introduzir os cultos e deuses de suas próprias nações, o que poderia desviar o povo de Israel da adoração a Yahvé. Manter também a identidade e a pureza do povo de Israel. A mistura com outros povos poderiam enfraquecer a identidade e a pureza do povo escolhido por Deus. E que povo que é esse? É o povo de Israel que saiu da terra do Egito, segundo a narrativa bíblica. Eu não estou pegando isso como verdade, entenda o que eu estou falando. Então, o próprio Deus falou que não era para se misturar. Chega lá em Esdras, aí vem o sacerdote e fala, olha, segundo a lei, eu vou mostrar para vocês aqui, tá? E era para preservar a aliança com Deus. A aliança de Deus com o povo de Israel, não é evangélico, tá? Era baseada na obediência dos seus mandamentos. Aí, Luiz Saião, você fala que não existe mandamentos? Você pega os 613 preceitos da lei de Moisés e você faz o quê? Joga no pinico? Para você falar que não existe mandamentos de Yahvé para o povo de Israel? Hã? O que você faz com 613 preceitos descritos na Torá judaica? Joga no pinico? Hã? Porque o mandamento não é só dar dízimo. O mandamento é não se misturar com outros povos. O mandamento também é praticar a circuncisão, é apedrejar a tua filha que perdeu a virgindade antes do casamento. São todos esses, a lei do liberato. Se a mulher, o casal não teve filho, ela deverá casar com seu cunhado, que ainda não se casou, que não teve filhos também. E assim sucessivamente. Vocês evangélicos, Luiz Saião, você prega essa doutrina, os mandamentos de Deus que não foram abolidos. Você prega isso na igreja? Ou prega só o dízimo, né, que é para arrecadar dos trouxas? Mas vamos aqui passagens lá de Esdras que vai comprovar isso que eu estou falando.
Enquanto Esdras orava e fazia a confissão chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele, de Israel, uma muito grande congregação de homens e mulheres e crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido com o nosso Deus e casamos com mulheres estrangeiras, dentre povos da terra. Mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. É muito fácil resolver isso aqui. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres. Olha, detonando com as mulheres, cara. Olha o valor que a mulher tinha na Bíblia. Zero. Se você fosse de outra nação. Zero. Despediremos todas as mulheres e os que delas são nascidos, os filhos. Então, cara, você não tem filho com mulher estrangeira, não. Ele é lixo, porque é filho de estrangeira. Conforme o conselho do meu Senhor e dos que temem ao mandado do nosso Deus, a lei. E faça-se conforme a lei. Tá aqui. Estou inventando alguma coisa? Estou inventando alguma coisa? Ora, quantas coisas que me escreveram, agora eu já fui direto porque eu esqueci que eu apaguei um dos textos lá, que eu achei por necessidade de não trazer. E agora eu vou trazer a contradição bíblica de Paulo. Será que o seu Paulinho inventou alguma doutrina contrariando o que o próprio Deus do Antigo Testamento tinha dado? Ora, olha o que Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 7. Quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Então alguém escreveu uma carta para ele, contando absurdos do que estava acontecendo. E ele falou assim, cara, é tão absurdo que seria bom até que o homem nem tocasse em mulher. Mas isso contradiz também a passagem do Antigo Testamento que o próprio Deus disse que era para unir-se-á com sua mulher e serão uma só carne, né? Crescei-vos e multiplicai-vos. Então, isso aqui já contraria o que Yahvé já tinha dado lá no Antigo Testamento, da constituição de uma família, de um casamento. Mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher, e cada um tem o seu próprio marido, e o marido pague a mulher a devida benevolência, e da mesma forma, mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. Opa, peraí. É isso que se prega nas igrejas? É isso mesmo? Ou quando a mulher e o casal ali quer fazer um sexo, não pode porque é pecado? Vamos ver o que está escrito aqui, que o próprio Paulo criou essa doutrina. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Quer dizer que a mulher não manda no seu próprio corpo, é o homem que manda no corpo da mulher, no casamento, e vice-versa. Sim, é que Paulo está criando. Então, se o homem chegar para a mulher e falar assim, hoje vai ter, a mulher não tem que falar nada. A mulher não tem que falar nada, porque o corpo não é dela, é dele. É o que está escrito aqui. É o que está escrito aqui. E vice-versa. Se a mulher falar assim, ó, vira aí que eu vou fazer um fio terra, o homem não vai poder falar nada, porque o corpo dele pertence à mulher. Tá escrito. Tá aqui, ó. A mulher não tem poder. A mulher não manda sobre o seu próprio corpo. Então quer dizer que o homem pode fazer o que quiser com o corpo da mulher. E aqui tá falando sobre sexo. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, por causa da religião, para vos aplicardes ao jejum e oração. Então quer dizer que eles vão se privar só quando haver esse momento de quando eles fossem se dedicar à oração, ao jejum, todas as práticas religiosas. Mas tirando isso daí, não vos priveis um ao outro. É isso aí. Aí o crente vai ensinar na igreja que não pode não, meu querido. Ó, não pode. Dá o boguinha, não pode não. Também não pode não. Mas onde está escrito isso? Não existe. Então o próprio Paulo refuta as doutrinas da igreja evangélica.
quanto a algumas práticas sexuais que alguns homens gostam de fazer, os homens e as mulheres. Caramba, tá escrito aqui? Então, meus queridos, ó pra você ver. Isso aqui foi só um textinho pra eu mostrar pra vocês como que a igreja, ela não segue o que está escrito na Bíblia. Ela pega aquilo que lhe convém. E que tem passagens que uma contraria a outra. E é o que eu estou apresentando aqui. Paulo aqui, ele vai desconstruir aquilo que o Deus Yahvé construiu lá no Antigo Testamento como mandamento para o povo de Israel. Olha só. Todavia, aos casados, mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Peraí, como assim? Como fica a historinha lá de Esdras? Todavia aos casados mando, mas não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Peraí, mas as mulheres lá em Esdras estavam casadas e tinham até filhos com o marido. Aqui Paulo está dizendo que o Senhor diz que não era para se apartar. E aí? No âmbito do Antigo Testamento, nós vemos vários personagens que são judeus casados com gregos. Aí você vai ter mais contradições ainda dentro do Novo Testamento, porque o próprio Deus abomina que se misture com outras nações. Inclusive a família de Paulo, que ele fala que era romano. Timóteo, em que o pai era judeu e a mãe não, ou vice-versa. Então, meus queridos, aqui o próprio Paulo está dizendo, não, mesmo que se for estrangeiro, não precisa se separar. Vamos ver, está escrito aqui. Ó, se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu. Paulo criando a sua doutrina. Então isso daqui que Paulo está criando não é inspirado pelo Espírito Santo. É uma doutrina criada por Paulo. Agora, Paulo criando a sua própria doutrina na carta aos Coríntios. Presta atenção. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Quer dizer, é eu que estou criando, tá na minha carta, tá? E que isso daqui é doutrina nas igrejas evangélicas. Olha só, que se algum irmão tiver mulher descrente, olha Paulo criando a mentira, contradizendo Yahvé lá de Esdras. Que se algum irmão tem mulher descrente, que não faz parte da nação, que não pratica a mesma crença que os israelitas, e ela consente, ela quer continuar casada, consente em habitar com ele, não a deixe. Como que a gente faz então com a passagem lá de Esdras? Se o próprio sacerdote fala assim, nós pecamos e se misturamos com mulheres que não faz parte da tribo de Israel, mulheres estrangeiras, descrentes. Descrentes aqui não é ateia, tá? Não são ateus, mas são descrentes à religião judaica. Adoram outras divindades. Se ela consente em habitar com ele, não a deixe. Como que a gente faz então referente à lei de Moisés, Paulinho da Pamonha? Que o próprio Deus de Israel mandou não se misturar, mandou se separar, mandou não coabitar com mulheres estrangeiras. Como que a gente faz com essa passagem? Chega em Esdras, eles mandam as mulheres e os seus filhos irem embora. Como que a gente faz com isso então? Paulo então teria que retroceder e ir lá em Esdras avisar não faz isso não, cara. Sabe por quê? Porque o marido descrente é santificado pela mulher. Olha que Paulo vai criar aqui nas suas doutrinas. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher. Aonde está escrito isso na Torá dos judeus? Paulo sendo judeu e romano, Paulo sendo da tribo de Benjamim, conhecendo a Torá dos judeus, onde está esta doutrina, Paulo? Onde está essa doutrina aqui que você está apresentando? Lá na Taná, lá na Torá, onde está? Que o marido descrente é santificado pela mulher, sendo que a lei fala para não se misturar. E que a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos.
Mas agora são santos. Mas agora são santos por causa de quê? Por causa de Jesus? Agora tá tudo santificado? Não, agora pode se misturar. Mas o Deus do Antigo Testamento, ele pode mudar de opinião? Ele pode dar uma lei e falar, essa lei não presta mais? Porque eu disse que não era para se misturar, mas chegar Paulo, dizendo em nome de uma divindade, em nome de um Cristo, e fala, não, mas agora vocês são santos, porque Jesus santificou tudo. O próprio Deus diz, não pode se misturar, porque vocês são imundos. Os povos estrangeiros são imundos, eles vão trazer feitiçaria, vão trazer idolatria para o nosso povo, vai desviar o povo de Israel. Aí chega Paulo e fala assim, não, tá tudo belezinha, porque um santifica o outro. A Bíblia e as suas contradições, porque o crente não percebe que são várias canetas, são vários personagens, cada um escrevendo, e que um escreveu não leu o que o outro escreveu, e que isso aqui foi juntado, formado um cano, e um dia levantaram e falaram que é palavra de Deus. E o crente, trouxa como um dia eu fui, acredita nessa baboseira porque tem uma crença numa divindade, acredita em Deus. E aí ele tem medo de chegar e falar assim, este livro não é palavra de Deus, este livro aqui é santo. Santo? Se fosse santo, eu teria sido fulminado. Mas não. Estou aqui. Depois de uma turbulência que eu passei nesses 20 dias, fiquei super doente, perdi até a voz, por isso não estava gravando, muita tosse, fiquei muito mal, sofri até um acidente, e estou aqui. E sabe quem me ajudou? A ciência. Não foi oração de pastor, não foi oração de pastora, não foi oração de ninguém, não foi terço, não foi nada. Simplesmente foi a minha ajuda material, as coisas que eu tinha, que eu precisei vender para poder pagar dívida, as coisas que, os remédios que eu levantei, que eu corri atrás para tomar, para me curar, não foi oração nenhuma. Simplesmente foi tratamento científico e meus bens materiais que me ajudaram a me erguer. Então, meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu queria dar um recado aqui, uma coisa que eu nunca falei. Espero que a pessoa que faz isso todos os meses esteja me ouvindo. Não vou citar o nome dessa pessoa, porque essa pessoa que faz uma doação todo mês para mim, eu quero agradecer pela essa ajuda que você todo mês faz para o canal. Eu sei quem é o nome da pessoa, não conheço pessoalmente. Com certeza a pessoa faz porque está muito grata por alguma ajuda de alguma coisa, alguma palavra que eu disse aqui. O desconvertimento, a liberdade que eu trouxe para essa pessoa, e todo mês essa pessoa não falha. Já faz mais de 2 anos. Eu fico com receio de falar que talvez essa pessoa não quer ser exposta. Mas está aqui a minha palavra de agradecimento. Muito obrigado. Se você está de alguma forma agradecendo, eu recebo esse agradecimento com muito orgulho. Não é bastante, mas ajuda de alguma forma, ajuda o canal, ajuda a gente prosseguir, a dar continuidade e ajudar outras pessoas. E tem pessoas aí nesses 20 dias que eu fiquei parado, escrevendo nos comentários de alguns vídeos. Muito obrigado, Luiz Fernando. Você foi um dos caras que me ajudou a libertar, a sair dessa podridão dessa religião, dessa mente infectada pelos dogmas que foi implantado no nosso país, ok? Então, obrigado mesmo para quem gosta desse canal, gosta de ajudar as pessoas que estão aqui compartilhando, as pessoas que estão aqui sempre comentando no canal. Obrigado a todos. Até o próximo vídeo.